Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente, esse lugar, esse espaço de autenticidade. Então, vocês são muito especiais, essa audiência super bacana aqui da Rádio Habla e da Rádio Nova. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Tragam as suas provocações, as suas reflexões. Como eu sempre digo, esse não é um espaço para respostas. Hoje não teremos respostas, assim como não tivemos nos outros episódios. Mas nós temos muitas provocações e reflexões. A ideia aqui é tirar a gente dessa zona de conforto e a gente ficar se perguntando sobre o nosso tema, pessoas no centro, tá bom? Então, bora para essa reflexão. Meu convidado de hoje, mais que especial, Ricardo Almeida. Por favor, Ricardo, se apresente aqui para a turma. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, Helena, Eu acho que vai ser um papo super legal, falar sobre pessoas no centro, E antes de começar, eu sou Ricardo Almeida Pereira, eu trabalho já com gestão de desempenho, gestão estratégica há mais de 20 anos. Hoje eu estou como fundador da Alperman, que é uma consultoria especializada em performance corporativa e performance de pessoas. E nessa minha carreira de 20 anos, eu passei por diversos, aí vamos chamar assim, cenários, onde eu trabalhei principalmente em formação gerencial, estratégia, e sempre olhei o papel das pessoas nesse processo como um todo de desenvolver, do negócio acontecer com base em pessoas, E hoje eu acho que vai ser esse o nosso grande bate-papo, Falar aqui um pouquinho mais sobre isso, explorar esse cenário, Tanto no modo corporativo, quanto também o impacto que tem as pessoas hoje, quando a gente fala, as pessoas no centro dos negócios, mas será que a pessoa, ela está no seu próprio centro para poder fazer, E essas são as provocações que eu sei que você quer que a gente traga aqui pro Através da Mente. É isso aí, Ricardo. Bom, seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria ter você aqui no Atravessadamente, demais mesmo. Bom, turma, o Ricardo, ele vem de uma jornada de tecnologia, foi fazendo essa mudança na carreira e aí hoje trabalha com pessoas. E aí, vocês já pensaram como é que é ter um negócio que coloca as pessoas no centro? E essa pergunta que o Ricardo trouxe, que eu fiz a provocação é: você se coloca no centro da sua vida? Gente, enquanto não nos colocamos no centro da nossa vida, por princípio de tudo, a vida fica muito difícil, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, Ricardo, conta pra gente um pouquinho, assim, como é que foi a sua transição? Eu sei que você começou em tecnologia e aí foi mudando, foi fazendo projeto e tal. E hoje você também abraça a tecnologia. Também. Conta um pouco, assim, dessa tua jornada. Eu tenho uma formação na parte de negócio, administração, mas comecei minha carreira em uma empresa multinacional de tecnologia. Então, esse DNA e tecnologia, ele foi durante 10 anos trabalhando. E depois, quando eu abri a empresa de consultoria, ela tinha um foco, até pela minha rede de relacionamento, eram empresas mais de tecnologia. Então, eu acabei pegando aí um background muito forte, uma experiência, uma bagagem muito forte com empresa de tecnologia. Mas a empresa não era só focada em fazer consultoria, trabalhar estratégia, processos e informação gerencial só para empresas de tecnologia. Eu acabei atuando também com empresas de agronegócio, de saúde, indústrias. Hoje, talvez, às vezes, meus maiores clientes são de indústria, são da área de saúde. E, claro, tem uma grande base de empresas de tecnologia. Então, e dentro desse cenário todo de trabalhar no bem tecnologia, eu fui picado pelo bichinho das startups, do empreendedorismo, não só empreendedorismo como consultoria, mas de fato eu e mais 3 sócios, a gente montou e fundou uma startup, uma empresa de tecnologia. Ela até hoje, a gente tem essa empresa, faço parte ainda, mas trabalho de forma paralela. Então, tenho um negócio em tecnologia, mas ao mesmo tempo toco a empresa de consultoria. E a de consultoria também já faz alguns outros trabalhos de tecnologia e tal, porque não tem como você falar hoje em estratégia, processos, informação gerencial, e você não ter uma camada de tecnologia que atenda sobre isso, Ainda mais hoje, onde você tem um protagonismo muito forte da inteligência artificial, também não trazer um pouquinho dessa inteligência artificial, que é tecnologia, mas também é muito também regra de negócio nesse cenário. Então, dentro desses meus anos de experiência, principalmente nos últimos, vamos chamar 13 anos, que eu estou mais focado mesmo nessa questão de consultoria, eu vivenciei uma experiência muito grande com os grandes desafios que o setor de tecnologia tem quando se fala na parte de gestão de pessoas, E eu acabei, quando montei e fundei minha empresa, tive os mesmos desafios de gestão de pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu ajudava com consultoria, eu fazia mentoria
para desenvolver as pessoas, desenvolver os processos, eu também sentia na carne todo esse cenário. Então, foi uma grande experiência, né? Então, poder ensinar as pessoas como melhorar seus processos, mas também vivenciar o cenário, às vezes limitado, quando você tem uma empresa de pequeno porte, iniciando, querer atingir seu ponto de equilíbrio, né? Ou buscar investidor e fazer a máquina crescer, né? Então, para mim, sempre foi uma experiência muito boa e uma oxigenação. E nesses meus 12 anos, vamos chamar assim, de experiência na consultoria e depois com a startup, eu também comecei a fazer mentorias para várias startups de forma voluntária. Eu entrei em programas, né, de mentoria, em programas de aceleração de empresas de tecnologia, e nos últimos, vamos chamar de mais ou menos 10 anos, né, já passaram pela minha mentoria mais de 500 empreendedores, mais de 500 ideias, né, e para mim sempre foi uma forma, né, eu vou repetir aqui a palavra, de eu conseguir oxigenação nesse mundo dos negócios, porque são diversas formas, são diversos modelos de negócio, são diversos empreendedores, cada um com o seu estilo, cada um no seu nível de gestão, no seu nível de conhecimento. E isso foi me dando novamente, né, um conhecimento e uma linha de raciocínio que aí eu agora, bem recente, comecei em 2023, eu, através de uma conversa com outro colega, a gente falando sobre esporte, falando sobre o papel dele como fisiologista do exercício, né? É uma palavra que também não existia muito. Eu falei, cara, me explica o que é a fisiologia do exercício. Ele me explicando o trabalho que ele fez num dos clubes que ele estava atuando, que era de rugby, como ele, junto com o técnico, com a comissão técnica, fizeram performar aquele time, olhando de forma individual cada atleta. E como que era importante até toda a questão do desenvolvimento dos exercícios, porque o papel dele era a fisiologia do exercício. Como aplicar, qual o melhor exercício para cada uma das pessoas, para que cada uma performasse melhor naquilo que ela conseguia performar melhor. Na peculiaridade de cada pessoa, né? Isso. E aí eu acho que entra bem nesse cenário que você está trazendo. Por isso que eu queria trazer um pouco dessa reflexão, né, do como a gente iniciou. E eu comecei a me aprofundar mais sobre performance esportiva, né, sobre fisiologia do exercício, fui procurar parceiros e fui começar e fui encontrar outras práticas no mundo que falasse um pouco mais sobre não só, e até vou usar aqui uma frase desse meu colega, né, o Fábio, carga de vida, carga profissional. Que até numa das palestras que ele deu, e a gente montou junto depois dessa palestra, ele fala muito, não adianta você ter uma carga profissional, né, como atleta, né, e se no dia do jogo a tua carga de vida influenciar no dia do jogo. Exato. Então não adianta toda aquela parte do treinamento, da performance toda que o atleta teve, naquele dia, se ele for influenciado pela carga de vida, ele não vai conseguir performar. Não vai. E aí todo aquele processo, todo aquele treinamento, toda aquela preocupação que você teve com ele durante todo um período de treinamento pré-jogo, vai ser influenciado. Aí eu comecei a tirar uma reflexão forte. Falei, cara, então quer dizer que todo o meu trabalho de consultoria, por mais que eu me esforce em o cara entender a melhor técnica, né, a melhor estratégia e tal, quer dizer que o ambiente, né, da vida dele pode influenciar naquela semana, naquele mês. Exato. Falei, cara, então calma aí que eu vou falar mais sobre isso. Eu vou achar mais parceiros para falar. E aí a gente foi atrás de metodologia que coloca, né, que a gente chama de performance humana hoje, que fala sobre isso, que hoje a pessoa, para ela performar bem, tanto no profissional, ela tem que performar na questão de saúde, né, na questão mental, na questão de alimentação. Né? Quando a gente fala saúde, é saúde o geral mesmo, fazer o check-up, né? Daí entra a alimentação, o mental, entra inclusive a questão da biomecânica nossa, que é exemplo, pô, você está com uma dor, você está sentando errado, você está trabalhando de uma maneira errada, isso vai afetar ao longo prazo, né? A gente fala que a questão da cadeira, a ergonometria. Exato. A gente acha, a ergonometria é coisa para corporativo. Enquanto jovens, a gente acha que é bobagem. É. Turma, não é assim mesmo? Enquanto jovens, a gente acha que é bobagem, né? Depois, com o tempo, a gente vai entendendo que tem um não sabia que a gente ia ter que falar nossa idade, mas tudo bem. Não, a gente não conta a então idade, segredo. Porque eu acho que esse é o grande questão, né? E entra muito disso, né? A gente entender que existem diversos outros fatores que também vão influenciar na nossa performance no ambiente corporativo. E dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa. Não adianta eu só entender tecnicamente muito bem se eu não conseguir entender de outros fatores, né? Sejam eles, né, humanos, sejam eles... humanos, digo assim,
o organizacional, o técnico, né? O pessoal fala soft skills, né? Estou tentando achar um termo que não seja em inglês para todo mundo entenda, né? Mas que eu tenho ali as minhas habilidades técnicas, as minhas habilidades humanas, sociais, porque elas influenciam também na performance, né? No dia a dia, no trabalho. Mas isso é o ambiente profissional, né? E aí tem o ambiente de vida, né? Então é isso aí. Eu comecei a estudar mais, comecei a me aprofundar, achei parceiros que falam mais do lado da psicologia. Comecei a ir atrás de médicos para falar com eles sobre o que é performance. E aí, uma outra surpresa, né? Cara, o que é performance, né? Todo mundo fala o que é performance, o que é performance. E cada um tem a sua definição, o seu conceito. E isso começou a me chamar mais atenção. Eu falei, opa, aqui tem um... Tá pipocando, aqui né? Tá pipocando. E aí, a gente começou a estudar, a gente começou a implementar, criamos programas para poder desenvolver. Então, além de ter um trabalho de consultoria, hoje a gente tem feito um trabalho muito forte, principalmente de estudo, chama que é a minha área de pesquisa e desenvolvimento, P&D, em cima desses fatores para que a hora que eu estiver aplicando a consultoria, né, na parte de gestão, na parte de processo, indicadores, eu também consiga trazer parceiros que vão ajudar aquela organização a performar as pessoas mais para o lado humano, pela sua carga de vida e não só pela toda a carga profissional que eu vou acabar trazendo para ela, né? As metas, os processos, o negócio, os indicadores. Caiu o outro lado. Exatamente. Se a gente não está abastecido, né, na nossa carga, vou usar o teu termo aqui, né, na nossa carga de vida, se a gente não está abastecido, fica realmente muito difícil a gente olhar para o lado profissional. E aí eu quero conectar, turma, aqui, ó, livro Entre Drones e Dinossauros. Sou uma das autoras desse livro, que tem um conjunto de autores muito legal. Agora, inclusive, saiu o volume 2. Mas aqui, Entre Drones e Dinossauros 1, eu trouxe justamente uma perspectiva que eu também desenvolvi uma metodologia para trabalhar com pessoas, olhando para autoconhecimento, para esse abastecimento da vida. Então, é justamente uma metodologia onde a gente entende que estamos em um momento que a gente não pode mais deixar de cuidar de pessoas, seja porque profundamente nos preocupamos de verdade com as outras pessoas, assim como nós gostaríamos que se preocupassem conosco. E esse é um ponto de reflexão bem importante aí para quem tem empresa. Ou seja, porque a gente tem a pauta do ESG, que inclui pessoas, né, cada vez mais, e às vezes alguns empresários não são tão movidos por isso pessoalmente, contudo, são compelidos a buscar, enfim, outras perspectivas, né? E cuidar dos seus funcionários. Então, indiretamente, todo mundo ganha, né? Ganha a governança, ganha meio ambiente e ganham as pessoas também. E justamente esse framework que eu desenvolvi, ele é justamente olhando para a pessoa primeiro. Então, assim, isso foi, né, baseado, né, em consultorias também, em trabalhos de mentorias desenvolvidos, que as pessoas chegavam, eu tenho esse desafio, mas uma perspectiva profissional. Fala, tá, mas antes disso, vamos dar um passo para trás. Aquele passo mais importante. Vamos olhar o que está acontecendo com você. O que está movendo? O que está te trazendo uma determinada angústia, uma determinada dor, uma determinada preocupação que está te impactando no negócio? E aí, enfim, foi desenvolvida toda a metodologia, né? Descrevi aqui no livro, que eu levo ali para as mentorias também. Mas é justamente isso. Primeiro eu coloco a pessoa no centro e aí depois sim entendo profissionalmente quais são os próximos passos que tem que ser dados e tudo mais. Mas aí é autoconhecimento. E esse é um ponto que você já trouxe isso aí, né? Puxa, eu preciso me conhecer e entender como tudo isso vai impactar. Nessa movimentação que você vê, eu quero ouvir de você e depois compartilho também o que eu tenho visto, né? O que você tem visto nas empresas em relação a isso? Você acha, assim, que genuinamente... gente, a hora da fogueira. A hora da fogueira é agora. Você acha que, genuinamente, a gente consegue ver movimentos, assim, para olhar para pessoas? Ou é só assim, não, eu quero pensar na minha produtividade, então, ok, vou aceitar isso, vou fazer. Como é que você vê isso? Você acha que os empresários estão mais genuinamente olhando para pessoas, assim, se importando? Olha, eu acho que ainda a gente tem um salto muito grande para dar nessa questão dos empresários olharem as pessoas no centro, olharem de uma forma genuína, de fato, as pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, né? A gente estuda muito sobre isso, mas daí na hora que você vai usar na prática, de fato, eu acho que é onde está o grande desafio. E
talvez a intenção da maioria dos executivos seja trabalhar, seja dar essa vazão, né? Vamos dizer assim, essa atenção para colocar de fato as pessoas no centro, ou pelo menos trabalhar essa parte de desenvolvimento. Mas o que eu percebo ainda muito existe um abismo muito grande, né, entre o que ele consegue fazer com o que ele quer fazer, né? Seja, às vezes, por uma questão, sei lá, financeira, seja por uma questão de estrutura. Às vezes a pessoa não tem um RH, né? Não tem uma pessoa que pensa que tipo de estratégia vai poder fazer melhor. Então, você também tem uma limitação técnica das lideranças. Mas eu vou tentar trazer para um lado, vamos trazer onde você talvez não tenha essas limitações técnicas. Né? Onde você talvez tenha um cenário onde você tem uma estrutura, que essa estrutura, teoricamente, deveria comportar todo esse processo, né? Então, empresas de médio, grande porte, que tem uma equipe mínima. Vamos começar aí, depois eu volto para o cenário, que aqui eu acho que é mais fácil daí da gente trazer alguns exemplos, né? Primeiro ponto, as empresas ainda pensam muito nas suas metas, pensam muito ainda nos seus negócios, pensam muito ainda nos seus processos. Quando pensa em processo, né? Mas Adorei a observação. Você que trabalha com processo, o que você acha dessa observação aí? Me conta aí. Vai lá, Ricardo. Mas aqui a grande visão, né? Isso, vários estudos falam. A gente tem uma visão, claro, a maioria dos executivos tem uma visão muito mais financeira. Tem muito mais a visão do negócio e montar a estratégia do negócio. Mas aí na hora que você olha, né? Vai olhar de fato, há pouca preocupação nos seus processos, né? Ou até mesmo quando a gente fala em pessoas. Então, aí a gente já tem aumenta um pouquinho mais o abismo, porque se eu também não estou olhando o processo, só estou olhando o negócio, como é que eu vou fazer com que aquela máquina de fato aconteça? Então, já tem um ponto do abismo. E aí vamos pular o abismo para o outro lado do abismo lá, tem as partes das pessoas. E as pessoas são as pessoas que executam os processos. Agora você pergunta, mas quais processos? E para eu performar melhor o negócio, eu preciso ter processos que sejam eficientes, processos que aconteçam. Então, a dificuldade do empresário de olhar negócio, processos e pessoas é altíssima. Então, assim, ele já tem um primeiro abismo e depois ele tem um segundo, então, para chegar no nível das pessoas. Agora, o que ele tem que entender é que se ele não olhar e não ver que, para ele conseguir performar, ter um melhor processo, talvez o caminho melhor seria olhar primeiro pessoas. Como que eu vou performar aquelas pessoas e não somente estabelecer uma meta única para toda a empresa ou para todo aquele time? E a gente sabe que as pessoas, elas têm cenários diferentes, contextos diferentes. Será que elas deveriam ter metas diferentes? E aí vamos falar assim de metas humanizadas, né? Não metas generalizadas. E o que eu dizer com metas humanizadas? É olhar de fato o quanto aquela pessoa consegue performar. Eu gosto de dar esse exemplo nas palestras que eu dou, né? Eu e você vamos correr uma prova de 42 km. A gente consegue? Não. Então, vamos lá, vamos reduzir. A gente consegue talvez 21? Aí eu não consigo ainda. Cara, 10 talvez nós dois a gente consiga. Só que talvez eu vá conseguir num tempo e você vai conseguir no outro. E se a gente estabelecer a mesma meta, beleza, aí tem uma meta, tem uma expectativa de quem? De quem botou a meta. Só que se vai ser a primeira vez que eu vou correr uma prova de 10 km e você talvez é a 20ª prova de 10 km, você já está fazendo essa prova numa performance muito melhor do que a primeira vez que você fez. Mas para mim vai ser a primeira vez. O desempenho é outro. O desempenho é outro. Então, quando você traz para o teu time pessoas, né, às vezes dentro da mesma equipe, não adianta eu querer ter a mesmo nível de performance. Eu acho que esse talvez seja um grande segredo de eu começar a colocar as pessoas no centro, e começar a olhar também de forma um pouquinho mais individualizada, porque é aí que eu vou conseguir começar a melhorar a performance dessa pessoa que até então está entrando. Se eu conseguir melhorar um pouquinho a performance dela, eu já vou ter um ganho de produtividade. Mas a outra pessoa que está performando, eu peço para ela permanecer performando, ou, cara, reduz um pouco a tua performance, mas ajuda aquela outra pessoa a performar. E sobe da equipe. Porque daí você coloca a média vai ficar baixa. Mas se eu coloco os dois juntos, eu consigo talvez, na média da performance, melhorar. Que é o que a empresa precisa. Exato. Ela precisa melhorar o esforço de cada um de forma individual, né? Parece até clichê de falar de gestão, né? Mas é o esforço individual de cada um, é a performance individual de cada um que vai gerar a performance da organização. Exato. Então, se o empresário só olha para resultado, só olha para entrega e ele generaliza tudo, ele não está olhando a pessoa como prioritária, como uma protagonista desse processo como um todo. E aí vamos avançar falando daquela questão que você falou do autoconhecimento. Se o empresário, ou o líder, o gerente, só achar que é só a questão profissional, que é o que impacta no dia a dia desse cara, e esquecer que esse cara tem uma vida lá fora, né? Claro que
entendo você, né, empresário, cara, mas o que eu tenho a ver com a vida da pessoa lá fora? Talvez você não tenha nada a ver com a vida da pessoa lá fora, mas o que você pode fazer dentro da empresa para criar o melhor ambiente de trabalho, né, e criar fatores ou estimular a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, isso ele consegue fazer. Agora, quantos estão pensando nisso? Quantas empresas? Tem empresas que, claro, estão num nível de maturidade, vamos chamar assim, muito mais elevado. E ela consegue já enxergar nesse nível. Então, se eu falei, existem empresas que já estão, quando você fala de uma empresa que já tem estrutura, às vezes ela coloca até mesmo profissionais. Exemplo, esse tempo atrás, uma colega minha, ela estava fazendo um papel, ela saiu do papel dela ali de uma analista de RH, mais de processos ali, de processo de RH, para virar quase que uma coach para diversos coordenadores e líderes, para eles performarem cada vez mais. Eu achei sensacional. Falei, cara, isso é uma evolução. Né? Mas isso vem da cabeça da diretora dela, né, que percebeu que precisaria ter pessoas dentro do time de RH também ajudando nessa questão da performance individual, analisando processo, analisando negócio, e principalmente como é que é esse coordenador, esse líder com o seu time, e esse RH dando o apoio, que às vezes o que a pessoa não sabe é o caminho. Exatamente. Então, acho que esse é o cenário. Então, quando você vai trazendo de empresas grandes que têm essa estrutura e vai vindo para empresas menores, até uma empresa que não tem estrutura, como é que esse empresário ou esse líder vai conseguir pensar, vai conseguir trabalhar? Né? Então, ele fica mais limitado. Aí ele vai ter que fazer um negócio quase que, né, na raça mesmo. Mas, pelo menos, se ele tiver um conhecimento, se ele tiver uma base e saber que ele precisa desenvolver esses vários lados, ele vai conseguir, dentro de um plano de desenvolvimento, trazer um pouco desse cenário, sabe? Perfeito. Aí você trouxe um ponto que eu acho que é o importante, assim. Eu acho que a gente só consegue realmente mudar algum ambiente, ou mudar não, né? Propor alguma mudança no ambiente a partir do momento que a gente entende. E aí, quando você estava falando né, aquele exemplo lá dos processos, das metas e tal, o que né, experiências já vividas, né, em muitos momentos aqui da minha jornada também, de que a gente não chama, né? As pessoas não chamam, né? Costumeiramente não se chama. Para meta, menos ainda para construir. Mas eu vou usar um exemplo aqui, que às vezes é até mais fácil, né? Fácil para alguns, né? Que é, por exemplo, compartilhar redesenho de processo. Ou criação, desenvolvimento de processos da empresa. Que a gente sabe que são essenciais. Quando a gente consegue trazer as pessoas para esse momento, a gente gera um engajamento gigante. E vamos combinar, né, turma? Quase ninguém gosta de falar de processo, né? Eu, no início da minha carreira profissional, confesso que era da área comercial, não gostava de falar de processo. Falei, não, o negócio é falar com o cliente, é gerar relacionamento, né? Propor a venda e tudo mais, fazer uma construção bacana. E essa parte do processo entra, alimenta um sistema, né? Tem todo rituais de governança, daí, né, a minha pauta, atrelados a isso. Eu achava isso muito chato, gente. Mas, aí é isso aqui, né? A gente fala e daqui a pouco o troço volta pra gente. Quando eu comecei a atuar com governança, eu falei, agora estou entendendo, né, onde é que o bicho pega. E aí eu fui ter uma dimensão maior, né, dessa importância do processo. E aí eu trago esse exemplo, né, que é um exemplo de trazer para esse engajamento. Porque a hora que a gente traz um colaborador e coloca ele junto para pensar o teu negócio, porque também, né, turma, nós temos o nosso negócio. Se eu tenho alguém junto comigo, ele está dedicando o tempo, que é a coisa mais preciosa, que não tem valor que remunere esse tempo de vida, e ele está dedicando isso para sustentar o teu negócio, para ajudar o teu negócio a desenvolver. Por quê? Porque, de alguma forma, ele está conectado com os valores da empresa e ele entende que aquilo lá, enfim, puxa, tem uma finalidade. A gente também tem que lembrar que as empresas têm uma finalidade na sociedade. Então, assim, esse contexto da gente trazer para perto, a gente minimiza atrito e gera engajamento para as pessoas. Eu acho que esse é um ganho. É desafiador pensar isso para meta? Concordo com você, super desafiador. Porque como que você vai fazer esse compartilhamento? Eu acho que esse nesse caso de meta, é bem desafiador. No entanto, o exercício que você falou, né? Deu o exemplo lá de uma meta ser mais adequada, né, para cada tipo de pessoa. Eu acho que esse é o caminho, né? E aí, o que precisa? Precisa que o empresário se coloque, né? O líder, enfim, se coloque nesse lugar, né? Também de aprendizado.
E eu acho que aí talvez esse seja um receio aí de muitas pessoas de uma forma geral, né? Às vezes a gente não é acostumado a colaborar, não é acostumado a cooperar, não é acostumado a receber ajuda. E aí vem o autoconhecimento, né? Porque se você não entende esse processo internamente de que sim, é bom receber ajuda, é claro que, né, as pessoas não vão tomar a decisão pela tua empresa, não é nada disso. Mas elas vão te ajudar a construir também a partir do que elas podem fazer, né? E eu vou já trazer aqui que, olha só, sensacional. Estamos com uma audiência muito legal, mais de 3.500 pessoas nos ouvindo. Gente, brigadão aí. É uma alegria realmente estar com vocês. E eu vou começar aqui compartilhando um pouquinho. Ricardo, vamos lá. Como você enxerga a importância da liderança nesse processo? Ricardo perguntando, inclusive. Seu xará. Como você enxerga a importância da liderança nesse processo de colocar as pessoas no centro? No centro? Olha, o líder, né, ele tem um papel essencial nesse processo. Ele tem que enxergar isso, né? Mas vamos falar do líder, da média gerência, né? Porque existe o líder, né, o C-level, né, o diretor, a diretoria. Ele está mais na ponta desse negócio como um todo. Vamos pensar como se fosse um iceberg, né? Sim. Então, o presidente, a diretoria, ele está mais na ponta desse iceberg. E você tem os colaboradores que estão na base desse iceberg, de fato estão, né, ali trabalhando, botando a mão na massa, fazendo o negócio acontecer. São, de fato, as pessoas que estão fazendo girar cada peça da organização. A média gerência, né, os coordenadores, supervisores, né, às vezes até um gerente, aquele que está mais próximo da operação, essas pessoas é que tem que ter um papel fundamental nesse tipo de visualização, nesse tipo de liderança. Porque eles é que estão com contato direto com quem está aqui embaixo e é onde, de fato, a gente tem a maior dificuldade. E se essas pessoas não são preparadas para desenvolver essa habilidade de fazer gestão de pessoas, ela não vai conseguir seguir. Então, como é que ela vai dar um feedback? Como é que ela vai enxergar essa questão de a carga profissional versus carga de vida? Porque ela também é cobrada, né? Mas vamos lá, começa por ele. Ele tendo uma boa base, uma boa formação, né, ele consegue desenvolver isso. Agora, a questão que pega aqui, Helena, é o quanto esses coordenadores que assumiram a coordenação foram desenvolvidos para serem coordenadores. Perfeito. Para liderarem, né? Talvez eu como exemplo, eu tive a chance de participar de um programa chamado Introdução Gerencial na multinacional que eu trabalhava. Então, eu fui preparado durante um ano, né, para assumir posição de liderança. Então, eu fiquei habilitado, fiquei elegível a ser coordenador, né, ou até mesmo gerente, por causa desse programa de formação. Mas claro que o meu programa de formação não começou ali. Eu já estava tendo um outro programa de formação anterior a isso, né, mais técnico. Então, nessa empresa, trabalhava-se muito processo, gestão de projeto, a parte de indicadores. Então, eu tive uma base, quando eu era analista, que foi muito forte. E daí, quando eu fui fazer toda essa parte de coordenação, era mais gestão, era mais liderança, tinha mais a ver com isso. Então, eu fui preparar. Então, quando eu já assumi a minha primeira fase de liderança, eu já tinha um cenário de gestão, de conhecimento, de algumas práticas do que eu poderia utilizar. Ou pelo menos aonde que eu poderia buscar conhecimento para poder performar melhor nesse novo desafio que eu tinha, que não era mais atuar ou gerenciar um processo, mas agora era gerenciar processos, negócios e principalmente pessoas. Então, eu acho que o grande desafio está nessa camada inicial que tem que ser desenvolvida para aprender de fato a fazer gestão. Porque concorda que dali para frente ele só vai evoluir? Exatamente. E quando ele for para gerente, quando ele for para diretor, são camadas de complexidade que vão sendo colocadas. Mas aí, como ele já passou, ele já foi preparado, ele vai ter que aprender coisas novas. Claro. Só que... ele já tem uma base sólida. Uma base sólida. A palavra é essa mesmo. A base dele está sólida. Exatamente. Então, foi construída em cima de uma base muito sólida. Então, eu acho que esse é o cenário. Então, a liderança, sim, tem um papel primordial, essencial, mas eu ainda coloco nessa primeira base. Perfeito. E eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que ainda se percebe, né, nas organizações, mas olha que bacana, você trouxe um exemplo de um programa de formação. Então, quando a gente pensa, turma, e aí de uma forma geral, né, dentro da nossa empresa, independente do tamanho, tá? Quando a gente forma pessoas, claro que a gente precisa entender os perfis, né? Tem gente que não tem perfil para isso e tudo bem, né? Mas quando a gente forma pessoas tem isso na cultura da empresa, né? Então, de uma forma geral, isso te oportuniza crescimento. Porque pensa o seguinte, se você não forma ninguém,
Como é que você vai sair de uma determinada posição e alçar outros objetivos? Alcançar outros lugares? Você não consegue, porque você fica travado, né? Não tem ninguém para fazer. Não tem? Vocês já não viram isso? Com certeza a gente já viu bastante, né? Então, por quê? Porque as pessoas acabam centralizando muito e, de alguma forma, têm algum medo. E aí não formam pessoas. Então, gente, a riqueza está em formar pessoas. Mas e se eu formar pessoas e elas saírem? Gente, acontece. É a vida. Faz parte da vida, Faz né? parte da... É doído? É doído. Todo mundo já passou por isso? Passou. Mas faz parte da vida. E o que fica depois, aí eu volto para o ponto das pessoas. É um reconhecimento, é uma gratidão. Depois de alguns anos, você encontra as pessoas e fala, puxa, olha, foi muito legal aquele momento. Foi muito significativo na minha jornada e na minha carreira. Então, turma, acho que é legal quando pensar em liderança, entender isso também nesse processo de formação. Gente, muitas interações. Vamos lá. Mariana de Belo Horizonte, obrigada, querida, aqui pela audiência. Como podemos, enquanto indivíduos, nos colocar no centro sem cair em egoísmo? Eu vou puxar essa aqui, Mariana. Eu volto no ponto, autoconhecimento. O que acontece, né? Muitos acabam julgando outros quando a gente se coloca numa posição de preferência. E entenda o seguinte, Mariana, se a gente não tá bem, se a gente não se cuida, não cuida da saúde, não cuida da sua espiritualidade, não tem esse autocuidado de uma forma geral consigo mesma, é impossível para a gente fazer qualquer outra coisa, que é isso que a gente estava falando aqui. Mas a gente não pode ter medo. E, eventualmente, a gente pode até se sentir um pouco egoísta. Mas depois que a gente passa essa barreira e entende que, puxa, olha, eu adotei um hobby que me faz bem, comecei a fazer uma atividade física, me coloquei no centro, estou fazendo, sei lá, uma meditação, estou cuidando da minha alimentação. Enfim, gente, isso são coisas que nos colocam no centro. E isso não é egoísmo. Tem muita coisa que é plantada pra gente ficar achando que é egoísmo. Isso é plantado por quem? Por quem só suga da gente, tá? Fica a dica. Mas olha, trazendo aqui de uma maneira leve, mas é isso mesmo, tá, Mariana? Se coloque aí no centro e não é egoísmo não, tá? Helena, posso dar uma analogia? Por favor. Vamos pegar essa ideia dela aí, né? Da questão do indivíduo se botar, né? Como talvez ser egoísta, né? E às vezes parece isso mesmo, né? A analogia melhor que tem é a questão do avião quando começa a dar algum tipo de problema. Em quem que você tem que colocar a máscara primeiro de ar? Em você mesmo. Em você mesmo. Tá certo. Certo? Onde é que tá o egoísmo? É que se tiver a pessoa do lado e ela não conseguir botar máscara nela, eu não colocar a máscara nela. Uhum. Agora, se eu conseguir colocar a máscara em mim e ajuda a outra pessoa a colocar a máscara nela, eu não tô sendo egoísmo, mas eu pensei em mim primeiro, mas eu tô compartilhando, eu estou desenvolvendo. Você vai ter condições de apoiar. Isso, então, quando a gente traz pro âmbito corporativo, cara, você tem que pensar na tua performance primeiro e não dos teus coleguinhas. Só que depois que você já estiver performando, você souber o caminho, por que não você trabalhar de uma forma de mentoria, de apoio? Exato. É só cuidar com essa questão de ajudar, né? Eu acho que não tem que ter uma ajuda. Você não está ajudando a pessoa. É porque vocês dois, dentro daquela organização, vocês querem fazer com que a organização performe cada vez mais. A empresa performando mais, isso reverte para o crescimento profissional. E eu sempre pensei nisso. Cara, se você quer crescer profissionalmente, não vai importar a empresa que você esteja, mas sim aquilo que você está fazendo com a sua carreira e como que você está levando a carreira. Se aquela empresa perceber que você está agregando, ela vai te puxar. Agora, se aquela empresa não perceber que você está crescendo, outra empresa vai perceber. Só que quem fez a diferença foi você, não foi a empresa. Então, eu acho que não é egoísmo. Eu acho que depende. Se você só olhar para você e não quiser olhar para mais ninguém, aí virou egoísmo. Exatamente. É isso aí. Boa, Ricardo. Muito bom. Vamos lá. Aqui a Ana de São Paulo disse que adorou o tema. Muito bom. Obrigada, viu, Ana? Aí, Carlos do Batel. Ele faz uma colocação aqui. É um grande desafio para muitas empresas, mas sem dúvida a mudança cultural em torno disso é crucial para o futuro do mercado. Carlos, vou falar que esse tema de cultura está aqui na pauta para a gente falar de fato, porque a gente tem isso, né? O exemplo aqui que a gente falou da formação de pessoas, isso é cultural, né? E é exatamente isso. E olha o desafio. Ou a gente olha para a cultura desde o início da empresa, desde a primeira pessoa que é o fundador, a fundadora, ou você tem um sério risco de descambar. Então, a gente precisa entender o que a gente quer carregar para a nossa empresa. Vamos ver aqui. Fernanda de Porto Alegre. Ai, da minha terra, Fernanda. Bem-vinda. Poucos negócios realmente colocam as pessoas como prioridade na prática, só na teoria. Tem muito disso também, tá, Fernanda?
E aí eu acho que é interessante um movimento que a gente vê cada vez mais, né, Ricardo? Que é a maturidade das pessoas. E como que a gente chega nessa maturidade? Com autoconhecimento. Então, eu me conheço, eu entendo quais são os meus objetivos, o que que eu espero, quais são os meus valores. E aí eu olho, né? Depois de me carregar, estar bem abastecida internamente, aí eu olho para a empresa e penso, será que essa empresa... a gente compartilha dos mesmos valores? Aquilo faz sentido para mim? Essa cultura é uma cultura que é positiva para mim? E aí eu acho que esse é um ponto bem significativo. E aí tem decisões que são importantes para serem tomadas. Às vezes a gente não consegue tomar essa decisão, né? Às vezes logo quando a gente identifica essa dissonância, às vezes a gente não consegue, né? Por motivos da vida, e às vezes a gente não consegue imediatamente tomar essa aí. Mas eu acho que o ponto de aprendizado dessa visão vai te ajudar a seguir, entender os teus próximos passos e buscar um outro lugar, né, Ricardo? E tem, eu acho que muitas empresas que elas estão acordando para esse cenário das pessoas, porque se ela não acorda, ela vai começar a perder muito, vai perder uma frequência maior essas pessoas, né? Então, sim, eu acho que eu concordo com ela, assim, tá muito mais na teoria do que na prática, que é o que eu comecei a colocar, né? As grandes, talvez, não vou falar todas as grandes, né? Porque também tem muita empresa grande, também não tá... Sim. Tá perdida nesse cenário. Mas algumas que eu conheço que estão com uma prática muito grande de formação de líderes, né, de coordenadores, estão com o programa de formação de líderes bem orientado para esse cenário. E eu acho que também, depois da pandemia, a gente teve alguns cenários que mudaram um pouquinho a forma de pensar de muitos líderes, de muitas organizações, e a gente está tendo várias estatísticas que estão falando o aumento do número de pessoas aí com burnout, pessoas, né, com diversos tipos de doenças, vamos chamar assim, psicológicas. Então, a saúde psicológica está se tornando um outro assunto muito forte dentro das organizações, né? Já era um assunto, só que eu acho que nunca teve numa evidência, num protagonismo como está se tendo. E se torna mais protagonista depois que se não me engano, acho que agora o governo também baixou uma Exatamente, uma a gente regra, já tem uma normativa falando disso, né? de saúde mental, Então, exatamente. isso começa a colocar não só para as empresas grandes, que muitas já estavam fazendo, mas para as pequenas também, opa, por que estão falando isso? Opa, então eu vou ter que me preocupar com isso também? Exato. Vai, cara, se você nunca se preocupou para performar melhor cada vez o teu negócio, Exato. agora você vai ter que olhar por esse lado também. Mas assim, né, eu acho que sempre no mercado a gente vai ter empresas que vão conseguir performar cada vez mais, e quando ela performa mais é porque ela está fazendo um trabalho muito forte com as pessoas, com a cultura que você colocou, porque senão ela não consegue se manter. Né? Eu acho que é como se a gente estivesse sugando muito da gente até a hora que a gente entra em colapso. Exato. E o que eu acho que acontece com umas empresas, né? Ela vai, ela suga tanto do seu time, dos seus colaboradores, que ela entra em colapso depois. Aí depois, para ela voltar, para ela recuperar... Exato. E aí, eu acho que tem um aspecto, né, que em governança eu trabalho bastante nas minhas consultorias e nas mentorias, que é o aspecto reputacional. Porque hoje em dia, se um colaborador está insatisfeito, ele vai para onde, gente? Ele vai para o LinkedIn. E aí? E aí a rede toda fica sabendo. Ah, Helena, mas de repente ele não falou a verdade. Ah, mas de repente ele falou a verdade. E aí? Como é que você lida com isso? Então, a gente tem tantos olhares, tantas perspectivas que envolvem, né, o cuidado, seja desde você cuidar, entender que isso tem impacto na tua marca, seja de você entender que são pessoas do outro lado, assim como você, e que o teu negócio tem uma função social, tem uma função na sociedade. Então... Ontem, até no Smart City, eu estava assistindo algumas palestras e eu achei muito bacana de ver que a gente estava assistindo num painel de startups. E eu achei muito legal que, assim, founders realmente falando dessa questão de pessoas para pessoas, né? Porque aí, claro, o mote era inovação, mas, assim, trazendo justamente relembrando, né? Que esse é um ponto super importante, né? A inovação é de pessoas para pessoas. E aí, de um jeito ou de outro, a gente tem que olhar. Forçado ou não, gente, tá vendo? Que agora até o governo falou. Então, tem que ficar de olho. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Gente, vou botar meu óculos, tá? Desculpa, cheguei nessa fase. Ajuda mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Roberta de Curitiba está perguntando. É possível um setor colocar as pessoas no centro quando a empresa, como um todo, não adota essa prática?
Eu vou trazer uma experiência, e o Ricardo já conta aqui a dele também, tá? E eu passei por isso, tá, gente? Numa da minha jornada profissional, lá atrás, não vou me arriscar a dizer o ano, mas enfim, fazia parte de um time muito legal. Com metas arrojadíssimas, com perspectivas de planejamento que mudavam, assim, diametralmente, ano após ano. Então, era super desafiador, né? A resiliência do time era testada todo ano. As metas realmente eram, assim, absurdas, a concorrência era feroz. Então, assim, o cenário todo muito desafiador. Mas, internamente, o time era muito fortalecido. E aí, era esse time que era fortalecido. Tinha um gestor que tinha um papel que olhava para pessoas, mas que olhava para todo o resto e conseguia orquestrar tudo isso aí. O que acontecia, gente? Todo mundo queria trabalhar ali no setor. E tem uma vaga aí? Tem uma vaga? Quero entrar, mesmo sabendo que a meta era, assim, astronômica. Porque a companhia tinha, né? Ainda não tinha choro nem vela, não teve como mudar isso. Grandes empresas têm esse desafio, né? A meta chega. Mas todo mundo queria trabalhar lá. Por quê? Porque as pessoas estavam ali. Mas eu acho que é bem desafiador, né? Me conte, mas depende muito do gestor e da gestora. Me conte aí, Ricardo, um pouquinho a tua visão. Olha, a minha visão é que se for um número entre 8% e 10% do time é o que estiver feliz, eles vão conseguir influenciar a organização inteira. Eu tô brincando, né? Parece que existe um percentual, né? Isso foi até uma conversa dessa semana com alguns colegas, né? Que para você mudar de fato alguma coisa dentro de uma organização, 8% daquelas pessoas têm que aceitar aquela mudança, né? Eu não sei de onde é que tiraram esse número não, tá? Mas espero que seja correto, que seja essa matemática. Mas assim, às vezes, né? Acho que uma andorinha faz verão. Consegue fazer o verão. Né? Claro que vai depender milhões de cenários. Eu acho que talvez não seja essa a resposta, mas eu acho que é um começo. Eu acho que talvez seja uma iniciativa, pode ser um líder que de fato está construindo um novo padrão dentro daquela organização, que depois talvez as pessoas que estão ali dentro, se houver um processo de desenvolvimento daquelas outras pessoas, um processo de sucessão, que é o que eu estava falando, e essas pessoas que estão no time dele começarem a assumir posições de coordenadores, ou de gerentes em outras áreas, ele vai levar um pouco dessa cultura, e essa cultura começa a ser disseminada. E vai fazendo o verão. Então, Perfeito. assim, claro que talvez se for uma unidade, um time muito pequenininho, dentro de uma organização gigantesca, talvez não vá fazer muito efeito, mas talvez para aquelas pessoas que passaram por ali, elas tiveram o melhor ambiente de trabalho, elas conseguiram performar no melhor delas. Exato. E tiveram um ambiente feliz. Então, automaticamente, trabalharam em um ambiente que elas vão se sentir muito satisfeitas e tiveram uma liderança que, com certeza, né, elas vão acabar levando para o resto da vida. Então, eu acho que assim, faz muito sentido, eu acho que vale a pena você ter, às vezes, uma única área. Agora, a organização maior tem que enxergar isso e tem que ver isso como potencial. Com certeza. Aí vai depender muito dessa visão do líder. Se ele é um cara visionário, se ele percebeu isso, né? Assim como da outra maneira também acontece. Coordenadores ou líderes muito ruins acabam influenciando toda uma organização. Quando você tem líderes muito ruins e ainda, conforme eles são reconhecidos, ainda sendo ruins, e são reconhecidos e batem meta e batem performance sendo ruins, isso acaba causando mesmo uma andorinha, faz verão da mesma maneira. Uhum. Então, assim, é um cuidado que a organização tem que ter, quem está de novo, no papel de liderança maior, olhando todo o cenário, saber quem são as peças fundamentais dentro daquele xadrez dele. Exato. Se ele começar a ter muitos cenários de pessoas muito afetando negativamente a cultura da organização, se tiver uma cultura, mas mesmo assim, mas estiver criando uma cultura, né, com uma polaridade negativa, e eu tenho poucas pessoas criando uma cultura com polaridade positiva, gente, matemática é 1 mais 1 dá 2, né? 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 1... A gente vai ter um impacto negativo, né? Com certeza, Ricardo. Vamos lá, aqui a Marcela aqui de Curitiba. Esse programa está cada vez melhor, tenho assistido e aprendido muito. Obrigada, Marcela, obrigada mesmo. Puxa, por favor, traga suas contribuições para cá. Beatriz de Brasília. Será que colocar as pessoas no centro em excesso pode criar um ambiente de fragilidade nas equipes, ao invés de estimular a resiliência e a adaptação rápida que o mercado exige? Eu vou compartilhar aqui a minha visão, Beatriz, sobre esse ponto. Vamos lá. Não, eu acho que assim, colocar as pessoas no centro não quer dizer que você está... levando para as pessoas decisões que são importantes de você tomar.
Eu acho que é válido de entender que cada empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, eles têm, assim, vocês têm a sua visão, você tem um sonho, você sabe onde você quer chegar. E você tem os objetivos. Então, você colocar no centro é muito mais uma posição de respeito às pessoas, trazer possibilidades mais equânimes, como o Ricardo estava dando exemplo ali da meta, e eu vou trazer exemplos também que eu já, nas minhas vivências, eu trago muito isso, que é de entender quem que está ali do outro lado. Não quer dizer que as pessoas não terão que exercitar eventualmente a resiliência, porque nem sempre os mares estão calmos, né? E às vezes estão calmos, aliás, não estão calmos no mercado. E isso exige muitas mudanças internamente e ações rápidas também. E essas ações rápidas nem sempre são do melhor jeito que a gente quer, né? E às vezes isso acaba, né, transborda de algum jeito na companhia e nem sempre os mares são bons. Então, a resiliência, ela é trabalhada também. É muito mais uma questão da gente colocar e pensar o seguinte: como eu gostaria de ser tratado em algum lugar? Né? Numa organização, como que seria isso? É muito mais esse exercício e buscar esse lugar, entendendo que o comprometimento, ele continua no 100% de ambas as partes, né? Não é porque você ajustou ali uma meta que pode ser proporcional ao teu desempenho, como o Ricardo deu exemplo lá no início. Puxa, eu tô no início, vou trazer uma coisa proporcional, beleza. Tá bom, no ano que vem você já vai estar melhor preparado? A gente já consegue trabalhar com um pouco mais de desafio aí. Então, eu acho que tem essa perspectiva aqui. Antes de ir para a próxima, quer trazer alguma coisa, Ricardo? Quero. Diga. Eu vou concordar com a frase dela. Diga. Não, bom, esse é o espaço. Se você fizer, né, colocar as pessoas no centro, né, mas de uma forma sem estratégia, sem, de fato, essas pessoas, né, com muito mimimi, vamos falar isso, né? Perfeito. Se for botar as pessoas no centro com mimimi, é isso que ela colocou. Mas não é esse o pensamento que a gente coloca quando a gente quer botar as pessoas no centro, né? Exato. Agora, se a empresa não souber como, de fato, colocar as pessoas no centro, para que aquela pessoa que não performou, eu entender a razão do que ela não performou, né, e eu montar uma estratégia, colocar alguém para ajudar, para ela performar na próxima, não é eu fazer mimimi, não é eu falar assim, você não performou? Na próxima vez você consegue. Não, cara, não performou, cara, se cuida, você vai ter que melhorar, mas qual que é a performance que você consegue entregar? Exato. Tem que haver um diálogo, tem que haver um cenário... Como que você faz para crescer, né? Sim, então assim, se eu for pensar em botar as pessoas no centro, mas com esse conceito de mimimi, né, de a questão de ser frágil, né, o cenário... Cara, a gente vive um mundo corporativo que cada vez mais está competitivo. Competição exige pessoas mais centradas, exige pessoas da média para cima. Eu trabalhar com pessoas médias para baixo, eu não crio organizações que vão criar ambientes que performam e criam qualidade de trabalho e qualidade de vida. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Vamos lá, Fabiana de São Paulo. Às vezes as pessoas confundem colocar as pessoas no centro com um excesso de paternalismo e uma liderança frágil. Olha, Fabiana, você vê como as coisas estão conectadas, hein? Eu não tinha nem falado para o Ricardo ainda isso aqui. Excesso de paternalismo e uma liderança frágil. Já estive em empresas que o líder dizia amém para tudo e as pessoas se aproveitavam. Ricardo, como você vê isso? Eu acho que eu acabei de responder. Eu acho isso que, assim, aí. Cara, não é uma questão de passar a mão quando a pessoa erra. É você falar forte, falar firme, mas falar certo, né? Falar com uma assertividade, falar com respeito, que eu acho que às vezes é o que falta em muita organização, você ter líderes que respeitam as pessoas, né? E, gente, às vezes falar mais firme... Preparação para se comunicar, né? Falar mais firme não é uma questão de falta de respeito, Exato. mas é assim. Mas agora, também não adianta eu empurrar uma coisa para um liderado meu sem eu explicar o que tem que ser feito, né? Se eu colocar qual que é a minha expectativa... Exatamente. E aí começa todo esse cenário, né? Acho que as pessoas, elas se perderam no meio do caminho da gestão, do controle, e aí começa, como Deus, o cara não sabe como liderar, Exato. Aí ele quer ser o amigão, ele quer ser o pai, né? O que vai... Não, cara, você tá ali num processo de liderança. Quer ser um pai, mas seja um pai firme, não um pai... Exato. Então, acho assim, não é mimimi, colocar as pessoas no centro... E um pai firme é atencioso também, não quer dizer que não seja. Isso aí, né? Mas existem pais que são muito mimimi também, mas assim... O correto dentro de uma organização é, de fato, você entender o papel que um coordenador tem junto com o seu time e quanto ele está conseguindo fazer, colocando as pessoas no centro, mas performando essas pessoas. E não de uma certa maneira. Agora, sim, eu tenho que olhar no cenário, né? Eu vou trazer aqui um exemplo. Uma vez eu estava quase mandando um colaborador meu embora porque eu não estava entendendo o contexto que estava acontecendo. E aí eu fui conversar com essa pessoa e entendi que ele estava passando uma situação familiar difícil.
né? E por isso que eu estava chegando atrasado, muito começou a chegar. Então eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o teu horário, vamos fazer, né, para negócio. Aí ele falou, beleza, pô, para mim já vai me ajudar. Ele voltou a performar, né? Começou a chegar mais tarde, durante um período, durante uns 3 meses, depois voltou, porque conseguiu resolver o problema familiar, mas performou naquele horário mais tarde que ele trabalhava. Então, não foi uma questão de eu passar também a mão e falar, não, ok, né, vamos deixar assim, então eu vou ficar aqui com o problema, né, e você pode continuar chegando tarde. Não, não é isso. Não. Eu também tenho que achar uma solução que seja viável para os dois lados, senão eu tenho que tomar uma atitude, porque eu preciso fazer com que minha organização performe. Exato. É isso aí. E aí eu vejo assim, né, também nas minhas experiências, enfim, nos processos e consultorias, eu também vejo muito disso, né? Assim, como é que é o desafio de você também ser um líder que se coloca aberto também, né? Para receber, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas estão realmente passando por algum momento, E, gente, somos pessoas, né? Vamos reforçar isso aqui. Somos pessoas, somos inteiros, né? Tem um componente profissional, tem componente pessoal. Nós temos relações com a nossa família de origem, com o marido, com esposa, com filhos, enfim, com pais. Temos as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Enfim, tudo isso afeta demais a gente. Então, não podemos esperar que os nossos colaboradores, claro que a gente quer sim, que estejam sempre bem, mas a gente não pode esperar, sendo que a gente também passa pelos nossos próprios desafios, que todo mundo esteja sempre bem. Ter um momento e entender, aliás, estar disposto e deixar isso claro para os colaboradores, né? E aí eu acho que é um outro desafio também, né, Ricardo? Porque você deixar claro para o teu colaborador que você está aberto ali, não é só dizer assim, pessoal, tá aqui, ó, chega lá, vira a plaquinha, né, da porta, né, para quem ainda tem portas, fala lá, né, do fechado pro aberto, fala, pessoal, tô aqui. Não é assim, né? Às vezes não, né? Muitas vezes eu entendo que a gente ter os processos e os métodos, e aí, gente, isso é pauta de governança também pura, né? A gente colocar isso para dentro da organização e ter isso de uma forma sistematizada também, começa a trazer para o colaborador, opa, eu tenho um momento com o meu líder, né? E eu posso trazer aqui eventuais dificuldades, né? É claro que a gente sabe que a empresa não é um ambiente terapêutico, não é isso, né? Eu até brinco em algumas palestras quando eu falo assim, Helena, mas agora você acha que a empresa vai virar terapia? Não, a empresa não é um ambiente terapêutico, mas tem que ser um ambiente de respeito. E tem que ser um ambiente que compreenda justamente que os seres humanos são seres humanos, têm as suas fragilidades e os seus desafios. E ter isso nos processos, falando de pessoas, é importante, né? Não, mas é bem que podia ser, né? As empresas serem um lugar de terapia, né? Terapêutico, né? Tem empresas que já olham isso. Ia ser legal, né? Esse de vez em quando eu gosto de... Né? De vez em quando não, né? Acho que a maioria das vezes não, que depois o meu time vai desligar, né? Cara, eu me sinto bem no meu trabalho. Eu acho que tem que ter essa paixão, né? Mas porque você vai construindo algo. Exatamente. Que vocês têm um ambiente trabalhista. E esse é até um dos... Né, da nossa parede lá, né? Cara, eu quero criar o melhor ambiente de trabalho para mim, Ricardo. Porque eu sei se eu criar um melhor ambiente de trabalho para mim, meu time também vai estar no melhor ambiente de trabalho. Então, acho que esse talvez é a linha do jogo, sabe? Então, criar ambientes de trabalho que sejam de fato que gerem performance, né? Que gerem talvez essa questão que você colocou, né? De ser ambiente, talvez, às vezes, terapêutico. Porque senão, cara, quem é que quer ir trabalhar todo dia num lugar Sofrendo? Não, eu não quero. Não, eu acho que já passamos dessa fase, né, turma? O planeta já está evoluindo. Ainda que muitos não acreditem, o planeta está evoluindo e a gente está evoluindo. Basta ver esse movimento, né, entre os empreendedores, entre os empresários e nas grandes empresas. Então, a gente tem esse momento. Então, vamos fazer valer aí do nosso autoconhecimento também para entender como a gente consegue levar isso também e compartilhar soluções e enfim, sugestões para dentro de casa. Porque também ninguém nasce sabendo. Eu não consigo adivinhar o que está na cabeça do Ricardo não consegue adivinhar o que está na minha. Se a gente não conversa, a gente não chega em lugar nenhum. Então, assim, leve também. E mesmo que a gente converse, tem a questão da interpretação. Ainda tem interpretação. Será que eu interpretei corretamente? Qual que é o contexto? Exatamente. Então, assim, leve, compartilhe também, né? Eu acho que tem valores que a gente trabalha muito em inovação, né, Ricardo? Que é de colaboração, que é de cooperação. Leve isso para dentro do seu negócio também. Seja você um colaborador ou seja você um empresário. Gente, vou aqui antes. Nossa, meu Deus, já está quase acabando o tempo. Vamos lá.
Para a turma aqui que interagiu, então, brigadão pela audiência. E para quem está me mandando um oizinho aqui, Carlos de Assunção, Maria de Buenos Aires, Paula do Batel, Ricardo de Curitiba, Luciana de Curitiba, Renato de Curitiba, Fernanda de Floripa, Tiago de Floripa, a Ilha da Magia, hein? Que coisa boa. Gabriela do Rio de Janeiro, Rafael de Porto Alegre, Cláudia de São José, Isabela de Belo Horizonte... E a Luciana, que demais, olha só, Luciana de Curitiba. Estou muito empolgada para o próximo episódio já, hein? Ó, fique conosco. Vamos lá, acompanhe o Atravessadamente aqui na Rádio Habla. A gente tem o podcast lá, que eu botei também os nossos vídeos, eu carrego também no Atravessadamente do YouTube também. Vamos lá. Vrem do Xaxim, Lira do Centro, Orion do Boqueirão. Gente, adorei esse nome. Eu não sei se fala certo, né? Porque se for a constelação é Orion. Então, desculpa, querido, se eu não falei certo. Alberto de Ostenac, Cleide de Joinville, Leonardo de Almirante Tamandaré, Maria do Chile, Nelson de Matinho. Gente, sensacional. Olha, a audiência é incrível. E assim, Ricardo, passou voando. Brigadão, né? Aqui pelo teu momento de compartilhar tanto conosco aqui, também das tuas experiências. Eu acho sempre uma troca muito rica quando a gente pode conversar. Obrigada, que a turma adorou. Brigadão mesmo pela tua participação. Eu que agradeço, né, Helena, né, a Rádio Habla, né, a nova FM, né, e deixo aqui, né, os meus contatos, né, Por caso favor. o pessoal queira seguir, né, é Ricardo Alper no meu Instagram. Então, se você quer performar mais qualidade de vida, né, e mais estado de crescimento profissional, é só me seguir. Boa, é isso aí. Turma, aqui fica o meu convite também. Para quem está no YouTube da Rádio Habla, deixei lá os meus contatos. Mas para quem está na Rádio Nova também, @HelenaMer, que é o meu Instagram. Pode me achar como Helena Merck Endres também no LinkedIn, para quem já está um pouco mais acostumado com essa rede profissional também. E a gente tem o Insta do Atravessadamente, então segue lá que você fica sempre sabendo. Então, Atravessadamente _podcast. E, gente, muito obrigada aqui pela audiência de todos da Rádio Nova, da Rádio Habla, da internet incrível, no mundo inteiro. Gratidão pelos compartilhamentos e por todas as reflexões que vocês trouxeram aqui conosco. Foi muito legal. E brigadão, bora lá, né? Porque, ó, nosso tempo já está terminando e eu mal posso esperar para o próximo episódio. Venham comigo, tá bom? Brigadão, valeu.